Muito bom dia, meus irmãos. É um prazer, um privilégio estar aqui com todos nessa manhã para estudarmos juntos a palavra do nosso Senhor. É claro que EBD é momento de sala, né? Sala de escola dominical. Então, muito me alegra nessa escola dominical ser muito bem assessorado por Tereza, seu Rui, Eliseu, o pastor Geraldo e tantos outros. Então, se tiverem dúvidas difíceis, por favor, gostaria de pedir a esses irmãos que não saíssem antes da palavra, tá bom? Mas vamos orar, pedindo a Deus que nos dê a orientação e que possamos ser instrumentos dele nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor trouxe a palavra e do Senhor é o querer e o executar e o efetuar. Que em nome de Jesus, nessa manhã, ó Pai, todo o entendimento, toda a inteligência, todo o conhecimento, ó Pai, possa ser diminuído e que, acima de tudo, ó Pai, a mensagem que o Senhor quer passar ao seu povo possa ser transmitida, possa ser acolhida e possa ser sedimentada no coração e na mente de cada um dos irmãos que aqui estiverem. Se em algum momento o teu servo, ó Pai, falhar, se em algum momento o teu servo esquecer algo necessário e importante, por favor, que o Senhor complete, ó Deus, a boa obra que o Senhor começou, em nome de Jesus. Nós assim te oramos e te bendizemos. Meus irmãos, nessa manhã eu gostaria de pedir a todos que abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E lá em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Meus irmãos, para mim, eu já tive alguns privilégios. E os privilégios nem sempre foram fáceis. Desde falar em sepultamento de criança de meses de vida, a outros que perderam sua vida depois de um mergulho esportivo, artesanal, e tantos outros momentos que Deus nos deu a possibilidade de falar sobre ele. Para mim, o nascimento de Jesus, sem dúvida, é o maior desafio que eu já tive em todos os momentos de reflexão da palavra de Deus, porque é o ponto alto da Bíblia. É o maior evento da história cristã.
E isso nos dá uma responsabilidade, um tremor, um temor de todo tamanho. Mas quis Deus que nós pudéssemos nessa manhã falar não apenas do nascimento de Jesus, mas apresentá-lo como a esperança. E nós não podemos dividir a sua glória e o significado do seu nascimento, do que ele representa, com nenhuma outra coisa e nenhuma outra pessoa. Ele é a única, ele é a esperança. E nessa manhã, nós vamos dizer o porquê que Jesus é a minha única, a sua única, ou deve ser a única esperança de todos nós. Meus irmãos, se a gente for parar para analisar essa palavrinha tão pequenininha, nós vamos ver que ela é rica em significados. Uma palavra de substantivo feminino, mas que diz sobre um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, ou talvez o impossível. É a confiança em uma coisa boa, isso é esperança. É fé em uma vida melhor, isso é esperança. E esperança é expectativa, é a espera, é o aguardo. Todos esses significados referem-se a uma mesma palavra, esperança. Mas nós somos um país de pluralidade, não só de diversidade de raça, de cores, um dialeto único, mas nós temos aqui muitas formas de expressar a religiosidade. E nós temos muitas crendices. Eu não sei quantos aqui, eu não vim de um lar evangélico, mas nós não podíamos deixar chinelo virado. Nós não podíamos passar embaixo de uma escada numa sexta-feira 13. Um gato preto, quando alguém falava alguma coisa que não corroborava com aquilo que a gente acreditava, me dá uma madeira. Eu preciso bater numa madeira 3 vezes. São Longuinho, minha avó sempre me ensinava para poder dar 3 pulinhos. E quantas dessas coisas mexem com a nossa esperança, essa esperança dos ditos populares. E há um insetozinho chamado esperança. E quem vê a esperança diz que, opa, hoje vai ser um dia daqueles, maravilhoso. Ele passou perto de mim, ele tocou em mim, ele veio até mim, a esperança chegou. Mas há aqueles também que acham que um inseto desse, falecido, morto, está atalado na frente, é sinal de um mau presságio em sua vida. E há quem deixa de ver em Cristo a única esperança e ver em suas crendices a sua esperança se desfazendo ou entregue à própria sorte. Mas há também um outro tipo de esperança muito comentada, muito bem estruturada nas nossas intelectualidades, até mesmo na nossa forma de enxergar e de ver o mundo com um olhar de esperança. Vemos uma criança e ali dizemos, o meu doutor estará ali, o meu engenheiro, meu arquiteto, meu artista gráfico e tantas outras coisas vemos numa criança. E achamos que o nosso filho é quem vai fazer tudo aquilo que nós não fizemos ou nós não tivemos de oportunidade. E depositamos tudo neles. Agora é com eles. É eles que precisam, é eles que têm tudo, é eles que têm toda a estrutura que eu nunca tive. É você! E a nossa esperança, muitas vezes, assim como um sopro, ela se vai das nossas mãos, quando não percebemos nas nossas crianças, em uma pessoa, na personificação de pessoas ao nosso redor, que possam materializar esse nosso desejo por uma esperança. É claro que os nossos filhos podem sim e devem ser boas pessoas, é claro que eles podem inventar
facilidades, é claro que eles podem nos dar mais conforto, é claro que eles podem sim, quem sabe, lavar algo que está sujo no meio político, quem sabe eles possam governar com muito mais lisura do que vemos por aí. É claro que tudo isso é uma verdade, mas a nossa esperança não está em pessoas. Nossa fé de uma vida melhor não pode estar em superstições ou personificada em pessoas como eu e como você. Meus irmãos, por que precisamos ter esperança? Os gregos, na sua mitologia, diz que a primeira mulher recebeu o nome de Pandora. E essa Pandora dos deuses ganhou uma caixa, era um jarro. Esse jarro foi depois intitulado de Caixa de Pandora. Mas dentro desse jarro havia muitas coisas lá dentro. Havia coisas pelos quais a deixou muito curiosa, pois o jarro estava pesado. E diz que Pandora, andando com a sua caixa, curiosa como era, diz que um belo dia resolveu só dar uma espiadinha no que tinha dentro da pequena caixa. E ao abrir apenas uma frestinha daquela caixa, para sua surpresa, saiu males, saiu doenças, saiu traições, infidelidade, traiu tudo o que de mal essa vida tem. E ela, percebendo tudo aquilo, fechou a caixa. Diz que a caixa mais leve, mas parecia que ainda existia alguma coisa dentro da caixa. E diz a história da mitologia grega, que ao perceber que havia ainda alguma coisa naquela caixa, ela abriu, e no fundo da caixa existia ainda uma coisa, que ela olhou e percebeu que era a esperança. Daí dizer, a esperança é a última que morre. Veio a ser esse dito popular. Mas a esperança está dentro de uma caixa para lidar com todos esses males, os males que estão dispostos no mundo, é apenas a esperança que está dentro da caixa, é suficiente para que nós possamos lidar com mortes, doenças, maus diagnósticos médicos, pessimismo. É suficiente apenas a esperança dentro de uma caixa, uma esperança filosófica seria suficiente para lidarmos com o terror? Gênesis 3:12 diz que então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Se os irmãos puderem abrir em Gênesis 3, vamos ver que todos os males que conhecemos veio depois do pecado, veio depois do ato, veio depois dessa escolha. A partir disso, as dores, as tragédias e tantas outras coisas foram conhecidas por todos nós. Tudo aquilo que você acha ser terrível é terrível mesmo, mas não começou na mitologia grega. Começou pelo aquilo que nós entendemos como sendo a única, indivisível, infalível Palavra de Deus. E é aqui que está não somente o entendimento, mas aqui também está o antídoto para lidar com todos os males que experimentamos diariamente. Com Jesus nasce a expectativa, a espera, o tão aguardado sinal de Deus para remediar as dores do mundo. Ele é a única esperança. O que acontece quando estamos desesperançados, sem essa esperança? Ou quando nós deixamos de fazer uso dessa esperança divina, dessa esperança que tem nome, que é Jesus. Se voltarmos lá na época da escravidão do povo hebreu no Egito, nós vamos ver que os anos de sofrimento e de espera por um Deus, por um libertador, fez com que a maioria daqueles homens, povo de Deus, perdesse a sua fé em Deus.
E dali, com a sua pressa de ser atendido, jogavam a toalha. E logo tentavam encontrar algum outro Deus, alguma outra coisa que pudesse levar aquilo que eles tanto necessitavam para lidar no dia mau, no dia do sofrimento, no dia da angústia, alguma coisa que pudesse dar esperança. Não aguardar, estar sem ladear a esperança, fez com que homens de Deus, hebreus, povo do Senhor, pudessem perder a sua fé. E não só ali, mas também, mais para frente, os romanos, o povo judeu tentou lutar com as suas próprias forças por situações únicas, como todos nós temos hoje, e que muitas vezes estamos próximos a Deus, estamos tentando ter uma vida com Deus, mas não tendo recebido ou não tendo percebido como lidar com certas situações, deixamos a esperança em Cristo de lado e tomamos as rédeas da nossa situação. E por tomarmos as rédeas da nossa situação, por tentarmos guerrear uma guerra que não é possível fazer sozinho, não é possível que nós, limitados que somos, com o pouco conhecimento que temos sobre a vida e sobre a engenhosidade do pecado, que a gente tente a sorte e acharmos ou confiarmos que conseguiremos dar conta sozinho. O escritor Morgan Housel diz que se você precisa de uma solução e ninguém conhece uma, não há uma saída à mão, o caminho de menor esforço leva ao raciocínio de querer acreditar em qualquer coisa. E aí ele conta a história recente, ali no Iêmen, que fica perto da Arábia Saudita, diz que tem uma guerra travada já há muitos anos, e lá não se tem escassez de nada, é um lugar que tem petróleo, tem muita riqueza, mas a inflação no Iêmen diz que ela é tão grande, que o pobre não consegue ter dinheiro para comprar nada, apesar dele ver tudo, ele não pode nada. E conta-se a história sobre esse momento de uma pessoa chamada Hagige. Esse Hagige teve um filho falecido por conta de diarreia e vômito, mas por uma coisa que nós não conhecemos, talvez aqui em Vila Velha, ou talvez aqui onde a gente mora, que é a escassez de comida. Na casa dele, diferente da nossa, por mais que às vezes não tenhamos uma coisa ou outra, mas não tinha nada. E a fome, a secura, provocava doenças que para a gente são facilmente combatidas, com soro caseiro, com uma sopinha de inhame, ou um mingauzinho de fubá, pequenas coisinhas para a gente. Mas no lugar, nos dias de hoje, na era onde nós vivemos, no meio de tanta riqueza, existe uma pobreza suficiente para fazer com que pessoas morram por um assunto tão pouco notado ou que mereça a nossa relevância, chamada fome. E lá, esse rapaz, esse senhor, vendo que o seu segundo filho também se encontrava enfermo e não conseguia nem ter a condução para levar o seu filho até o hospital, que era longe, tentando implorar pela possibilidade de ser tratado. E diz que ele recorre à cultura do seu povo, uma cultura onde se adora coisas, onde se conversa com deuses e não com apenas um Deus. Diz que esse homem pega um graveto e deixa esse graveto incandescente depois de esquentá-lo e numa punhalada só coloca no peito do seu filho. É tudo ou nada. Na cultura dele, na fé dele, na esperança dele, ao colocar aquele punhal, ele estaria tirando tudo aquilo que de ruim estava acontecendo ou estava cometendo o seu filho, o que ele chamava de sangue negro na sua
na sua cultura. E esse homem nos traz uma reflexão tremenda. Ele diz: se você não tem dinheiro e seu filho está doente, se dispõe a acreditar em qualquer coisa. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu arrepio só de escutar uma história dessa. Porque não é a história apenas desse homem. Com palavras diferentes, com acontecimentos diferentes, com situações diferentes da vida. Em muitos momentos, nós, eu e você, apesar de conhecermos o Deus que servimos, mas nós temos vontade de aceitar qualquer coisa para sermos atendidos em uma oração. E que nós estejamos perto de Cristo, de Jesus. Que Ele seja a nossa esperança, porque quando Ele não é a nossa esperança, nós podemos estar à disposição de qualquer coisa. Seja de alguém que diz: você está na igreja há muito tempo, você só vive em igreja, você é pior de igreja. Se você estivesse acendendo uma vela, se você estivesse fazendo uma prece, se você estivesse fazendo uma oferenda, se você estivesse em outro tipo de religião, se você estivesse em outra igreja, como se a igreja personificasse Jesus. Se você estivesse na igreja tem um pastor que tira tudo. Tem um pastor que, se você for lá e botar uma rosa, se você botar alguma coisa em cima da televisão, sai na hora. Olha como não está tão longe da gente. São apenas figuras, roupagens diferentes. Mas muitas vezes somos tentados, seduzidos e até podemos dizer que acabamos acolhendo certas crendices por querermos, ou por desejarmos, ou por não conseguirmos esperar o agir de Deus, Ele sendo a nossa esperança. Sem a esperança em Jesus, somos lançados à própria sorte. Verdadeiramente precisamos extrair o bem do mal. Vemos, ou em Gênesis, ou na mitologia grega, que nós temos o mal sortido. Nós temos uma diversificação do mal no nosso meio. Se ainda não chegou todos na sua casa, mas a televisão pode te mostrar coisas que talvez você não tenha experimentado ainda, mas que estão no cardápio do mal. E que esse mundo que tem o mal, só há uma forma. Algo precisa remediar, algo precisa ser um elixir, algo precisa ser o remédio para que a gente possa, nesse mundo, sobreviver tamanhas adversidades ou esse mal que nos espreita a todo momento. E se o mal é tão abundante, uma das formas de remediá-lo está lá em Romanos 5:20. Diz assim: mas onde abundou o pecado, glória a Deus, remediamos o mal apenas com aquele que tem graça suficiente, que superabundou o pecado. Agora já não somos mais tão pequenos, porque já não estamos mais sozinhos. Agora estamos com quem é o maior, com quem é melhor, com quem tudo pode. Que graça é essa? Que graça é essa? Graça é favor imerecido. E tem um texto que nos revela a graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a graça. É o seu Filho, é o que nasceu, é o que veio ao mundo da Virgem Maria, é o que merece toda a nossa adoração, reverência, e que deve nos deixar ainda maravilhados
impactados, mesmo depois de 2000 anos. Mesmo depois de ter, mesmo não tendo visto, mas ainda sentimos, mas a sua presença ainda é viva no nosso meio. É verdade que muitos ignoram o nascimento de Jesus como Filho de Deus, e ainda aguardam a esperança de uma coisa boa. Nós vemos muitas pessoas ainda esperando a vinda de um Messias em algumas religiões. Nós vemos também muitas outras pessoas que percebem que Cristo veio ao mundo, mas não o percebem como sendo Filho de Deus. Acham até que ele pode ser um bom psicólogo. Acham até que Cristo pode ser um grande sábio. Acham até que Jesus foi uma pessoa como Gandhi, como tantas outras figuras emblemáticas que trouxeram tanta paz ao mundo. Mas nessa busca desenfreada de todos nós, de encontrarmos uma divindade que possa preencher a nossa espiritualidade, e nós a preenchemos com Cristo, é bem verdade que nós encontramos com fartura muitas outras opções. E por que tudo isso acontece? Tem um estudo chamado Antropologia Descritiva, que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte: a maioria dos seres humanos possui uma tendência inerente à religiosidade. Todo ser humano tem a necessidade de crer, adorar e servir alguém maior que ele. Até mesmo os ateus cultuam a razão e o conhecimento do universo como algo maior que eles. No caso da religião, o ser humano projeta tudo isso em uma ou mais divindades: força sobrenatural, entidade espiritual, culto ou um ritual, para explicar a sua existência, seus complexos e perspectivas. Em outras palavras, o ser humano cria seus próprios deuses, cultos e rituais para justificar o seu modo de viver. Então, se nós temos a tendência de adorar, é lógico entender que fomos de alguma forma projetados por um ser superior. E aí ele cita Gênesis 1, 27, que diz: criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ser humano, criado por Deus, se volta para aquele que é o padrão da sua imagem. A nossa esperança é Cristo. Mas quando tentamos preencher de uma outra forma, ficamos como uma bússola sem ter um eixo. Ficamos como um GPS tentando encontrar uma rua que não se encontra. Ficamos tentando preencher algo que só pode ser preenchido por quem é semelhante a eu e você. E enquanto nós tentamos num boneco, enquanto tentamos numa pedra, enquanto tentamos apenas preencher com uma crendice popular, com algo que pode ser uma vaca, que pode ser uma árvore, que possa ser um sol, que possa ser uma lua, enquanto tentamos ignorar a necessidade de sermos percebidos como iguais, e como iguais que somos, alguém que nos criou e nos fez assim, sabe as dificuldades que temos e pode nos ajudar a lidar com todas elas, ficamos sem direção, sem esperança. Mas quando encontramos, é como uma peça num quebra-cabeça, que parecia que não tinha fim, parecia que não tinha forma, parecia que não tinha beleza, e de repente, tudo se encaixou. Parece que agora não é mais aquilo que se esperava. Dr. Augusto Cury diz que há verdadeiros miseráveis vivendo em mansões. O dinheiro, a fama, o sucesso, tudo tenta preencher algo que só pode ser preenchido por quem te fez, por quem nos fez, e por quem nasceu, e por quem se colocou como nós, pecadores, e deu a sua vida para nos limpar. Ele é a nossa viva esperança.
Mas ao ignorar o nascimento e proclamar a Jesus como nossa única esperança, o que nós podemos encontrar? Se nós vemos que Jesus é nossa esperança, e muitas vezes nos perdemos, tentando encontrar em outras coisas, o que nós estamos deixando de ganhar? Ou o que nós estamos deixando de se aliviar a partir de Jesus? Meus irmãos, Mateus, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos de uma forma geral, ali tem preenchido todas as coisas que acontecem com todos nós e que não encontramos respostas, que não encontramos amparo, que não encontramos força, mas através de Cristo, se Ele for a nossa esperança, se nós permitirmos que Ele preencha esse espaço, nós vamos ter, assim como Maria, a possibilidade de ser acolhida. Uma mulher, em um tempo diferente do nosso, tem um filho e ainda não era casada. E essa mulher tem que contar com a possibilidade do seu marido a aceitar. Porque o texto fala que José em algum momento pensou em largar a sua esposa. E ela, acreditando naquilo que o anjo havia trazido de notícia, de que ela geraria o Filho de Deus, essa mulher, através da esperança de Cristo, ela se sente acolhida. E para José, ver um menino que não tinha sua cara, que talvez não tivesse a sua cor, que talvez não tivesse os seus trejeitos, talvez não tivesse até um corpo semelhante ao seu. Imagina, se hoje nós temos homens de filhos legítimos, que deixam as suas esposas, as suas companheiras, para poder se deixar levar pelos prazeres da vida. Imagina esse homem, José, um filho que não era seu, ainda que tivesse aparecido um anjo, mas os preconceitos, cada comportamento desse menino, que a todo momento o fizesse lembrar que ele não tinha algo que fosse semelhante a ele. Mas Jesus, para José, não é o amor de simplesmente você poder ter um filho junto com a sua esposa. É um amor aprendido. É aprender a amar o filho que não é seu. É aprender a amar o filho que a vida te deu. É aprender a amar as pessoas que Deus colocou na sua vida e que veio embalada talvez de uma forma disforme, de uma forma diferente do que você imaginou. Para José, Cristo é a esperança do amor aprendido. Para os noivos, em Caná da Galileia, ele é o melhor da festa. Quando ele chega, aquilo que parecia que era tão simples, ele transformou no que é simples, naquilo que dava-se o pior primeiro, ele foi o melhor que jorrava constantemente. Para o leproso, aquele que tem uma doença, seja uma depressão, seja uma ansiedade, e tantas outras doenças que não tem cara, que não tem forma, que a pessoa não consegue ver a olho nu, que tantos dizem, isso é falta de Deus, isso é falta de amor próprio, isso é falta de querer ver a vida com mais ânimo, tem tanta coisa bonita. Para esses leprosos da sociedade, Cristo é aquele que chega perto, é aquele que se aproxima, é aquele que suporta o cheiro, o mau cheiro, é aquele que não abandona. Para o centurião, para o servo do centurião, ele chega perto daquele homem que há muitos anos estava de cama, paralítico, aquele que está desesperançado, aquele que tem uma doença, aquele espinho na carne que parece que não sai nunca. Ele é aquele que se aproxima, ele é aquele que ainda acredita em você e acredita que algo diferente pode acontecer na sua vida. Para a sogra de Pedro, acamada com febre, ele é aquele que se importa com os seus. Ele é aquele que você se dói pelo da sua casa. Ele é aquele que você se dói pela sua esposa, pelo seu esposo. Ele é aquele que os seus filhos não
não estão na mesma saúde plena que você, mas mexe com você, acaba com o seu dia. Ele é aquele que se importa com todos os seus. Ele é aquele que está com os marujos. Para aqueles que são versados na inteligência, são doutos no conhecimento, mas que tem um momento que parece que a empresa não vai para frente, tem uma hora que parece que a sua técnica não funciona. Aqueles homens conhecedores do mar, aqueles marujos que estavam padecendo em meio à tempestade, mesmo sabendo de tudo, mesmo tendo toda a técnica afiada, ele é aquele que ao acordar, chega perto e tudo se resolve. Ele é aquele que estão endemoniados, tem doenças que parece que não são físicas, tem doenças que vai no médico e não se descobre. Ele é aquele que tira toda a opressão maligna, ele é aquele que tira tudo aquilo que os seus olhos não conseguem perceber, mas que atormenta você e aos seus. Ele tira e dá uma paz suave a esses endemoniados gadarenos, que ninguém conseguia chegar perto, pois urravam e todos se espantavam. Ele é quem dá jeito no que não tem jeito. Ele é aquele que uma mulher sofria 12 anos de uma hemorragia, uma mulher do fluxo de sangue, que todos não chegavam perto, e em outros momentos ela não conseguia chegar perto, pois não tinha força, pois não tinha vitalidade, pois não tinha estrutura física, mas ela, apenas ao tocar nas suas vestes, foi curada. Ao desenganado ou à desenganada, ele é a esperança. Ele também, na ressurreição do chefe da sinagoga, ele diz da ressurreição da filha do chefe da sinagoga, ela não está morta, ela apenas dorme. Ele é aquele que para os desenganados, entubados nos hospitais, aqueles que vegetam, aqueles que há anos não abrem os seus olhos, ele é aquele que pode apenas dizer, ela apenas abra os seus olhos e volte a viver. Ele é aquele que os pobres não têm mais recursos, vive do pouco, vive do que sobram. Ele diz, venham a mim a todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Ele é aquele que enche a botija, que dá o azeite necessário para cada dia. Ele é a esperança dos que têm o pouco e faz do pouco a fartura. Ele é aquele que na dificuldade financeira, onde parece que não tem suficiente para poder suprir as suas necessidades, ele é quem multiplica os peixes e os pães. Ele é quem faz que você sobreviva, e eu, dia após dia. Ele é aquele que cura doenças misteriosas. Havia um menino que tinha convulsões, muitas vezes caía no fogo e outras na água. As doenças que não conseguem ser encontradas, que não conseguem ter uma definição, que o médico não fecha o diagnóstico. Ele é esse que dá esperança a esses desesperançados. Aos humilhados na terra, ele será o maior nos céus. Ele promete a você no trabalho, na sua casa, que você o adora e que você é humilhado pelos seus parentes. Você é humilhado pelos seus amigos, por você professar a fé nele. Os que são humilhados na terra serão exaltados no céu. Para aqueles que um dia erraram, ele é aquele que promete perdão 70 vezes 7. Ele é aquele que te perdoa. Basta que você se constranja, que permita que o Espírito Santo te visite, ele te perdoa. E ele quer uma vida nova, um renovo contigo. Ele é para os casais a compreensão, para aqueles que querem e desejam se transformar em uma só carne. Para os ricos que se sentem miseráveis, ele é o preenchimento do vazio da alma.
Aos que foram dados talentos, Ele é um incentivador, Ele é o encorajador, é o multiplicador. Para os pais que perderam seus filhos para o mundo, que um dia estiveram na igreja, que um dia conheceram da palavra de Deus, Ele é aquele que te ajuda, que te incentiva a preparar um banquete para recebê-los. Ele é aquele que um dia foi negado por um de nós, que um dia tenha prometido andar com Ele, seja no dia bom ou no dia mau, a semelhança de Pedro, antes que o galo cantasse, ele o negaria. Ele é aquele que perdoa aqueles que falham muitas vezes na sua missão de levar o seu nome a toda criatura. Mas Ele também, Ele é a esperança a um condenado, aquele que estava do lado de Jesus Cristo na cruz, o ladrão, que tinha ali cometido talvez um pecado para a sociedade irreparável, por isso estava naquela condição de ser crucificado. Ele é quem não apenas promete o perdão dos pecados, mas lhe dá a vida eterna. Aquele ladrão, assim como eu, assim como você, só precisou apenas uma coisa, que é o que está lá em Romanos 9:10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Foi necessário apenas esse gesto por aquele ladrão, para que não tivesse apenas mais um pouco de vida, mas que tivesse toda a vida a partir de Cristo na eternidade. Meus irmãos, Ele é a nossa esperança. Ele é a única esperança. Ele é a esperança. Em Mateus 28:20 diz: eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não esqueça de forma alguma, lá em 1 Pedro 1:3 diz: nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Ele, o seu nascimento, representa a viva esperança para todos nós. Ainda que o mal esteja tomando conta do mundo ao nosso redor, algo imensamente melhor ao que tem sendo visto ou vivido foi prometido e preparado para você e para mim. O céu e com ele a vida eterna. Deus pode, Deus tem resposta, Deus tem poder, mas ainda que não seja como queremos, ainda que não venha como nós imaginamos ser o melhor, mas saiba que com Ele não tem como dar errado, porque quando deu errado para o homem, ainda há tudo que é o céu, e para os nossos, ainda que percam aquilo que de maior tem, que é a sua vida, pode ter a certeza de uma vida eterna. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Que haja nessa manhã, meus irmãos, caminhando para o final, um lugar no seu coração, para que Cristo, para que o Messias não apenas nasça, porque talvez já nasceu, talvez você já conheceu, talvez se você não conheceu na igreja, você conheceu numa cantata de Natal, talvez você já tenha visto na televisão, ou o seu filho trouxe um trabalho escolar para casa e você tenha conhecido de Cristo através daquele gesto, através daquela programação da escola. Mas é necessário não apenas que ele nasça, porque ele não apenas nasceu, mas ele cresceu. E a nós, crentes que somos, é necessário que nós permitamos que ele cresça na nossa vida. E crescer é ter memórias, é ter lembranças, é ter momentos, é ter aprendizados, é termos atividades juntos.
é ter sorriso, é ter choro, é ter o sabor de uma vitória, é ter alguém para nos abraçar numa derrota passageira, é verdade, mas crescer no nosso coração é tão importante quanto permitir que nós vejamos o seu nascimento, que nós, que já o conhecemos há tantos anos, possamos desejar nesse mês, no mês do nascimento de Cristo, conhecer a Ele de uma forma diferente, ou fazer o uso dos seus atributos de um jeito como ainda não havíamos nos apercebido da necessidade, que nós possamos vê-lo com a esperança que Ele é, e que Ele pode. Se Jesus estiver presente em sua vida, ainda que as circunstâncias sejam adversas, há esperança para você. Mesmo que as notícias sejam as piores já vistas, ainda há esperança. Pois Ele não apenas disse, mas Ele se manifestou no nosso meio. E tudo aquilo que fez é para que você e eu não duvidamos do seu poder, da sua graça e daquilo que Ele pode e quer para todos nós, desde que permitamos que Ele cresça em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Espero não ter sido pesado para ninguém. Vamos fazer uma oração final, mas tem alguma pergunta? Alguém que gostaria de falar alguma coisa? Compartilhar algo sobre esse tema? Tereza, Eliseu, todos os outros irmãos também, sobre o nascimento de Jesus, algo que tenha sido lembrado, trazido à memória aí, que possa estar acrescentando, possa estar corroborando com a gente. Marcelo, Carreta, Fábio, Lesca. Alguém? Por favor, Marcelo. Amém. Cristo é o único que nos garante um antes, um durante e um depois.